alunas e alunos do Colégio Lusíadas pré-vestibular que usam o método poliedro, aula 3, neoliberalismo e globalização. Vamos lá? Então, atividade 3, geografia 2, página 630, neoliberalismo e globalização, ok? Beleza? Então, primeiro assunto, sistema econômico internacional, A geopolítica é do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial. Ele começa com a conferência de Bretton Woods, que ocorreu em 44, tá? Ela já na iminência, da substituição da Liga das Nações, que tinha sido feita ao final da Primeira Guerra Mundial, pela ONU, que surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial. Diferenças, a finalidade é a mesma, evitar a próxima guerra, ou seja, a Liga das Nações fracassou ao final da Primeira Guerra porque ela não conseguiu evitar a Segunda, tá? E na Liga das Nações, não esqueça que ao final da Primeira Guerra praticamente não existiam países na África, era tudo colônia. Na Ásia, na América Latina, mesmo países independentes, eles tinham pouca expressão internacional, que ao final da Segunda Guerra não, tá? O Brasil era um país diferente ao final da Segunda Guerra, tá? É pobre, é periférico, mas é um país que aumentou muito sua participação internacional. E não é o único, são vários. Então a ONU ela foi mais aberta a países, tá? E foram entrando países no decorrer da história, ok? A Conferência de Bretton Woods ela substituiu o padrão ouro pelo dólar. O dólar passou a ser referência de riqueza e não mais aquela história, o país só pode emitir moeda se tiver ouro. Isso acabou. Daqui a pouco a gente fala mais, tá? De qualquer maneira, a Conferência de Bretton Woods ela criou o Banco Mundial, tá? A gente costuma chamá-lo de Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que ele é o principal órgão do Banco Mundial. O Banco Mundial vive de doações e de dinheiro de bancos mesmo. Então esse dinheiro de outros bancos privados, ele vem do BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Foi criado para reconstruir a Europa, ok? E também a Conferência de Bretton Woods criou o Fundo Monetário Internacional. Esses dois órgãos hoje são a área econômica da ONU, ok? Então o FMI é ONU, Banco Mundial é ONU, combinado? Qual a diferença entre eles? O FMI é um fundo, ou seja, os próprios países é que fazem dinheiro para socorrer os outros. Quem tem mais dinheiro socorre o outro. Tem um pacto lá, entre eles. Cada país entra com uma parte de seu PIB, é proporcional, não é obrigatório, mas quem dá mais dinheiro ao Fundo Monetário Internacional tem direito a voto. E o voto é proporcional à doação, tá? É um país que dá mais dinheiro ao Fundo Monetário, tem mais poder de decidir quem vai ser ajudado e com quanto dinheiro. Já o Banco Mundial não. Ele empresta dinheiro e você vai devolver a ele. É bom pedir dinheiro ao banco? Não, pedir dinheiro nunca é bom, Mas o que a gente pensa eu peço dinheiro, faço uma obra, essa obra gera emprego, essa obra gera exportação, ou seja, o PIB do meu país vai crescer, eu pago esse empréstimo tranquilamente. Tá? Então essa é a ideia. O FMI ele vai socorrer o país que está em crise, ok? As pessoas não gostam muito do FMI, em primeiro lugar porque o FMI ele diz assim, eu só te empresto dinheiro se você tomar algumas medidas de responsabilidade econômica, Esse momento, por exemplo, quando você liga a televisão, o governo vai dar tanto dinheiro aos pobres, o governo vai adiar que as pessoas paguem imposto. Todo mundo gosta, mas são medidas de irresponsabilidade econômica, vai endividar o governo, ok? O que a gente gosta é o que é ruim, normalmente é assim, tá? As medidas de responsabilidade econômica as pessoas não gostam, tá bom? Que é o governo gastar menos, o governo não se endividar para evitar a inflação, combinado? Então aqui você tem a descrição escrita, daquilo que eu falei para você do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Dois órgãos da ONU que foram criados justamente em função dessa ideia
de substituir o padrão ouro pelo padrão dólar, né? E agora todo mundo vai ter acesso ao dólar, ok? Eu não preciso mais, na hora de imprimir moeda, eu não preciso mais ver minha reserva de ouro, tá? Basta saber que no momento que eu estou imprimindo moeda, pela lei da oferta e da procura, minha moeda tende a desvalorizar, ok? No mercado internacional, ok? De qualquer maneira, você pedir dinheiro ao Banco Mundial significa pagar juros significativamente mais baixos do que se recorresse a um banqueiro comum. E ao FMI, você consegue inclusive que o FMI doe, dependendo da situação, você tem avaliações, tá? Então, por isso que muita gente não gosta do FMI, você é avaliado pelos outros, os outros vão interferir na sua economia. Mas não esqueça, o FMI é capaz de te doar se for necessário, ok? Se ele julgar é necessário, evidentemente. O que é que se reclama muito? Que o FMI é um mecanismo de dominação, né? Quem são os países que mais doam ao FMI? Estados Unidos, os europeus, né? Então, muitas pessoas dizem, quem briga com eles depois não consegue vantagem junto ao FMI. Isso é uma verdade, ok? Virou a página? Então, aí a apostila entra no padrão dólar e ouro, que até 1971, Estados Unidos manteve uma relação entre dólar e ouro, e a partir da década de 70, eles passaram a flutuar livremente, como os liberais gostam. Não esqueça que o liberalismo ele é favorável à chamada mão invisível do mercado. O liberalismo, a teoria liberal entende que tudo que você tenta interferir na economia, você está fazendo com que mecanismos naturais deixem de ser naturais. Então o resultado vai ser pior do que se você deixar fluir livremente. Não esqueça que nós temos a história do keynesianismo, inspirador, né, das sociais-democracias europeias. O Keynes ele não era exatamente um liberal, e esse momento é muito oportuno para a gente falar do Keynes, né? O Brasil hoje tem um governo liberal, neoliberal, como queiram, vai, tá bom? E no entanto ele está tomando atitudes de social-democrata. Ele está sendo keynesiano, ou seja, o Keynes ele era a favor de privatização das empresas, do livre funcionamento dos fluxos, tá? Mas ele entendia que o governo tinha que se responsabilizar basicamente por saúde, educação e segurança para a sociedade, que isso não poderia ser privatizado. E segundo, no momento de crise, o Estado teria que deixar de ser liberal para evitar que a crise tivesse uma repercussão, como aconteceu em 29. E os Estados Unidos foram keynesianos, tá? O Neil Deal vai estudar lá no seu livro de história, ou até mesmo na apostila de geografia sempre toca. Neil Deal nada mais foi do que um movimento de keynesianismo, né? De intervencionismo econômico, que até a economia americana funcionou dessa maneira, tá? E isso está acontecendo, tá? O governo vai se endividar o ano que vem, nós vamos ter que pagar a dívida, mas nesse momento o governo está evitando que as pessoas morram de fome, está evitando que a crise seja mais grave, né? Não esqueça, a pessoa que recebeu um dinheiro, ela vai gastar, ou seja, ela está evitando o desemprego. Se ninguém gastar, todo mundo vai ser demitido, a crise vai ficar mais grave, tá bom? Tá ótimo, joia. O que acontece? Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, o BIRD, tá? Eles te emprestam e até te dão dinheiro, desde que seja para obras que vão representar desenvolvimento econômico, que então, por exemplo, eu preciso fazer uma escola, não vão te dar esse dinheiro. Preciso fazer um porto, aí eles te ajudam. A ideia é o quê? Evidentemente, a análise da história pela sociedade urbana industrial. E isso foi importante para países periféricos, que não eram industriais e se tornaram industriais. Os mais famosos são, na América, Brasil, Argentina e México. Tá?
A África do Sul está inserida nesse contexto, a Índia, os tigres asiáticos, na década de 80 a China, da década de 80 para cá, tá? Então é inegável que não existe nada perfeito, mas a sociedade urbana industrial é a vencedora hoje, né? É o modo que tem gerado de uma maneira ou de outra uma classe média, gera exclusão, mas ela acaba sendo menor do que em outros lugares, tá? Então eles acabaram sendo importantes, a despeito das discussões sobre gerar dependência, ok? Então, descendo mais um pouquinho no texto, nós vamos entrar no acordo geral, esse GA é General Agreement, né? Acordo geral de tarifas e de comércio, só que essa sigla é em inglês. Ele é o precursor da OMC, Organização Mundial do Comércio. Ele foi feito, GATT, logo após a Segunda Guerra Mundial. E a OMC na década de 90, em 95. Olha que interessante. A partir do momento que você tem mais acesso a dinheiro, vários governos passaram a se endividar, tá? Mas acabaram gerando classes médias, classes consumidoras, dinamismo econômico interno, acabaram atraindo empresas estrangeiras, tá? É um modelo que tem seus defeitos, mas é o que mais funcionou até hoje. Não descobrimos um melhor até hoje, ok? Então o que acontece? Esses governos, eles acabaram aumentando o comércio internacional. Você passa a ter maior fluxo de mercadorias. Muitas empresas perceberam que valia a pena deixar de produzir no seu país de origem e passar a produzir em outro. O avanço tecnológico da Segunda Guerra foi muito importante para isso. Afinal de contas, né, desenvolveu telecomunicações, automóveis, caminhões, ônibus mais econômicos, mais rápidos, mais confiáveis, transporte de mercadoria mais rápido e mais barato, menos perdas. Então o que acontece? O desenvolvimento do comércio passa a ser muito forte a partir da Segunda Guerra. E aí vem o GATT, que é um acordo para evitar que um país seja, entre aspas, desonesto, né? É muito comum um governo tentar ajudar seus empresários a exportarem mais. Pô, isso é muito bacana, pô, o governo do meu país me ajuda, eu quero exportar. Sim, mas é injusto, né? O liberalismo não admite isso chama-se subsídio, qualquer forma de ajuda. Você está sendo injusto, você está ajudando alguém a ganhar uma competição por regras desiguais. A competição, se ela não tiver regras iguais, ela é injusta. Então o GATT ele foi criado com essa finalidade. Olha só, a mesma coisa que eu falei para vocês lá em cima sobre a Liga das Nações, ela foi feita na Primeira Guerra. O GATT ele foi feito já no final da Segunda Guerra. Mas se você pegar em termos de comércio, você pode associar aquela situação de final de Primeira Guerra. Comércio naquela época basicamente era entre os países centrais. Os países periféricos eram apenas os fornecedores de matéria-prima. Presta atenção, hoje a maior parte dos países periféricos são exportadores de produto industrial. É a empresa estrangeira que se instalou nesse país, sim. Tá? Mas o Brasil exporta automóveis, o Brasil exporta televisão. Tudo que está escrito Made in Zona Franca de Manaus, por exemplo. Ok? O Brasil exporta roupa. Então ele foi feito no Brasil, mesmo que a empresa seja estrangeira. Então vários países periféricos passaram a ter expressão. Veja o caso da China. A China é um país periférico, país de salário médio muito baixo. A China não é democracia. Né? A democracia ela não vai trazer a riqueza, mas a gente entende que a participação da sociedade nas decisões do governo é o primeiro indício do desenvolvimento daquele lugar. Ok? E a China não fez esse degrau do desenvolvimento. Então ela é um país periférico, no entanto é uma potência econômica, é uma potência industrial, uma potência tecnológica. Repararam que coisa? O mundo é heterogêneo, não existe uma fórmula para analisar os países. E o que acontece a partir da década de 90? Você tem praticamente o mundo inteiro. Não esqueça que no meio do caminho você teve a Guerra Fria. Os países socialistas, durante 40 anos, constituíram
um sistema econômico à parte, que estava não 100% isolado, mas praticamente isolado do comércio internacional. E de repente, ao final da década de 90, ao final da década de 80, início da de 90, o socialismo começa a ruir. E as empresas passam agora a se instalar não apenas nos países que a gente chamava de terceiro mundo, como Brasil, Argentina e México, mas também nos ex-socialistas, como Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia, como na China, ok? Então o que acontece? O comércio internacional pega fogo. E o GATT tinha poucos membros. Então a OMC é exemplo da ONU, apesar de que com atraso, né? Mas o comércio ele vem mesmo com defasagem em relação à história das guerras. Então o que acontece na década de 90? Vamos substituir o GATT pela OMC, que existe até hoje. Ideia da OMC. Em primeiro lugar, a OMC ela não aceita sequer blocos econômicos. Ela entende que a economia tem que ser aberta. Liberalização total. Ela é um órgão do neoliberalismo. Ela não faz parte da ONU, ao contrário do GATT, GATT também não é ONU, ao contrário do FMI, ao contrário do Banco Mundial, não faz parte da ONU, tá? Mas ela após a ONU, é provavelmente a organização mais importante. A ideia é criar um sistema único e livre, onde todo mundo seja capaz de exportar, de competir num mercado único. Ou seja, seria desnecessária a existência do bloco econômico. Tá? Segundo contas do próprio Banco Mundial, tá bom? Que não é a OMC, né? Mas faz parte, né, de um sistema econômico. Os preços poderiam reduzir entre 30% e 40% se não houvessem tarifas de importação e de exportação, ok? Então muita gente se pergunta, o que é que estamos esperando para fazer? Já imaginou? Imagine, vai um litro de leite que custa 3, passar a custar R$2. Quantas pessoas não teriam acesso ao leite? Pãozinho que custa aí 80 centavos, passar a custar 50, né? Quantas pessoas que passam fome não seriam inseridas no consumo sem precisar de ajuda de governo? Olha que gostoso. O problema é que os governos têm muita dificuldade em abrir a economia porque eles correm o risco de deixar as empresas nacionais quebrarem, né? Então as coisas elas têm que ser feitas com certo cuidado para evitar que uma solução afoita que pareça tão boa, ela não venha trazer uma consequência de curto prazo muito ruim que levasse a algum tipo de colapso social. Aqui você tem uma notinha de rodapé com a palavra dumping, tá? É uma palavra importante na economia. A gente usa a palavra dumping no seguinte sentido, imagine a Nestlé, ela se interessa em vender chocolate no Espírito Santo, mas os capixabas não querem comprar produtos da Nestlé porque eles gostam da Garoto. Como a Nestlé é uma potência econômica, olha o que ela pode fazer. Por exemplo, passar a vender seus chocolates a um preço mais baixo que o de mercado. Então, o custo de produção... Desculpe, não é o de mercado, é o custo de produção. Fazer um bombom custa 50 centavos. Ela passa a vender por 40 centavos. É evidente que a Garoto não consegue competir com a Nestlé. A Nestlé é uma empresa mundial. Ela está tendo prejuízo em um lugar, enquanto a Garoto é uma empresa que trabalha só naquele lugar. Ok? Então, em pouco tempo, a Garoto quebraria e a Nestlé poderia comprá-la. Isso chama-se dumping. Você usar seu poder econômico para provocar um aviltamento nos preços, de modo que seus concorrentes não conseguem te competir. Competir não consegue, eles saem do mercado. Isso é crime. Se o Estado for eficiente, ele tem que punir essa empresa, inclusive fazê-la pagar às empresas que foram prejudicadas, tá? Uma indenização por isso. Outra forma, por exemplo, a Nestlé poderia comprar todo o leite, deixar a Garoto sem leite, tá? Ela não poderia fazer chocolate, todo o cacau,
Isso são formas de dumping. A OMC, tá? Ela também luta por veja, no momento que o governo ajuda o empresário, tá? Então vamos imaginar que o governo brasileiro subsidiasse nossa soja. Então a nossa soja se torna a mais barata do mercado. É evidente que todos os compradores de outros países vão comprar nossa soja. Então nós estaremos promovendo dumping para produtores de soja de outros lugares, se nós fôssemos capazes de produzir soja para o mundo inteiro. Ok? Então a OMC ela diz assim, qualquer tipo de subsídio, ou seja, governo ajudar os produtores, leva ao risco do dumping, que é crime em qualquer país organizado economicamente, ok? No Brasil, inclusive, tá? Todo mundo sabe o desenlace. A Nestlé acabou comprando a Garoto, o que nunca foi regulamentado, mas a Garoto pertence à Nestlé, todo mundo sabe disso. Subindo lá, consenso de Washington. Vou repetir, vou insistir. Eu não posso dizer que esse modelo econômico que nós estamos falando é o melhor, é perfeito. Mas veja, é o que está dando mais certo. É o que tem gerado, por exemplo, mais classe média, é o que tem gerado mais consumo. Não resolveu o problema do desemprego, não resolveu o problema da exclusão social. Mas de qualquer maneira, a exclusão social no mundo não tem aumentado. E se você pegar em termos proporcionais, ela tem até diminuído. Tá? A desigualdade entre ricos e pobres tem aumentado, sim, porque tem sido geradas grandes fortunas. O grande empresário global que compra, né? No momento que a Nestlé compra a Garoto, ela se torna maior. Sim, tem uma série de problemas. Mas, de qualquer maneira, no curto prazo, o modelo neoliberal, ou seja, liberalismo do século XXI. Neoliberalismo é liberalismo, só que do século XXI. Como assim? Amores, no século XIX não existiam, por exemplo, empresas estatais, tá? Saúde pública, né? Então, no momento que você tem uma Unimed do tipo, não precisa usar o SUS, você pode pagar o seu plano de saúde. Veja, existiu o SUS, tá? Então, essas coisas elas foram se desenvolvendo ao longo do século XX. Tá? No século XIX, quando você falava em liberalismo, era para combater o antigo regime, que eram as monarquias absolutistas. Monarquia não há nada contra, não é nem melhor nem pior. Tá? Olha a Inglaterra, país rico é monarquia. Olha a Suécia, país rico monarquia. E na África tem um monte de monarquia que são paupérrimas. O sistema de governo não faz riqueza nem pobreza. Ok? A riqueza e a pobreza advêm do quê? Da economia, da organização da sociedade, especialmente do controle da corrupção. O maior causador de pobreza não é colonização, é corrupção. São os agentes do governo não usarem o dinheiro do país para o país, e sim para gerar meia dúzia de bilionários. Ok? Anota aí para nunca esquecer. Bem, mas o fato, veja, o liberalismo econômico ele se impõe a partir do final da década de 80 e início da de 90, quando o presidente dos Estados Unidos, então, Ronald Reagan, já morreu, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, também já morreu, juntos combinaram com os banqueiros lá, ofereçam vantagens para qualquer país pobre que queira aderir ao liberalismo, abrir a economia, acabar com o protecionismo, ou seja, acabar com a ideia de proteger a empresa nacional, privatizar suas empresas, ok? Abertura econômica, privatizações, basicamente, diminuição do tamanho do Estado, ok? Amores, saúde pública é bom. Veja Cuba, é um país pobre, muito pobre, mas que é uma referência internacional em saúde, ou seja, a saúde pública pode ser boa, tá? Veja Estados Unidos. Estados Unidos já houve até plebiscito, né, sobre saúde pública ou não. E é um quebra-pau, os americanos não decidem, porque lá é privatizado. Mas muita gente prefere
a privada, onde você escolhe, eu quero usar tal médico, eu quero usar tal hospital. Mas tem que pagar, sim, mas num país onde os impostos são baixos e o salário é alto, tá? Você acaba compensando. Por exemplo, no momento que você faz saúde pública, vai implicar aumentar impostos. Então existe um grande número de pessoas que entende, eu prefiro continuar pagando menos imposto e pagar meu plano de saúde. Repararam que coisa? Como é complicado te dizer isso é melhor, isso é pior? Tá? Em 90 foi eleito Collor aqui no Brasil. E ele é tido como o presidente que começou o neoliberalismo no Brasil. Eu não sei se fosse outro, se ia fazer a mesma coisa, não sou adivinho. Mas o que aconteceu com Collor? Ele aproveitou as vantagens, redução da dívida externa, redução de juros, perdão de parte daquilo que a gente devia, financiamentos a juros mais baixos, um monte de vantagens para o país aderir. O que ele teria que fazer? Reduzir o tamanho do Estado, privatizar estatais, abrir a economia, diminuir subsídios, ok? Ou seja, cartilha do liberalismo. Quem aceitou passou a ser conhecido como país que participou do consenso de Washington. Quem participou? Os tigres asiáticos. Olha, se você pegar os países emergentes, basicamente são aqueles que se aproveitaram do dinheiro do consenso de Washington. Gerou burguesia bilionária, sim, é verdade. Aumenta a desigualdade no país, mas ela gera um ambiente econômico otimista que acaba fazendo com que tenha também suas vantagens. E não esqueça, se você pegar hoje países, por exemplo, da África, da América Latina, que não o fizeram, ficaram para trás. E vários países da América Latina hoje que estão fazendo reformas tipo consenso de Washington, abertura econômica, privatização das estatais, diminuição de subsídios, tá? Tem tido um índice de crescimento econômico maior que o nosso. Estamos analisando o mundo sob a ótica do liberalismo, não esqueça disso. Tá? Uma análise de esquerda acabaria com todos os argumentos. Tá bom? A partir de agora, você tem um dicionário na sua apostila de tudo aquilo que eu falei, combinado? Ok, agora você vai ler o resto do capítulo, tá? Que ficou muito fácil, não tem mais novidade para você, tá? São só coisas do dia a dia. Não esqueça que num ambiente diferente desse, não teria surgido uma China, tá? Os tigres asiáticos permaneceriam países pobres. Em suma, antigamente a gente dizia, o Brasil é pobre porque foi colônia de exploração. Amores, a China foi colônia de exploração, ok? A Coreia do Sul foi colônia de exploração. Taiwan foi colônia de exploração. E foram colônia até o século XX, tá? Meus amores. E hoje eles são países assim que estão numa periferia extremamente privilegiada, né, no limiar do centro do capitalismo. Então, de uma maneira ou de outra, a abertura econômica, ela quebrou um paradigma. O país que foi colônia de exploração, ele pode ser emergente, sim, ele pode ser competitivo, sim, tá? E, vou insistir, a maior barreira não é econômica. É criar um governo eficiente, que não desperdice o dinheiro público, e também um governo que combata a corrupção no seu interior, ok? Vamos fazer um pouquinho de exercício então? Página 635. Vou fazer alguns aqui, né? A aula já ficou um pouco longa. Olha só, vamos fazer um iPhone, tá? Então esse iPhone, a empresa, ela é americana. O lucro dos Estados Unidos, amores, não sejam ingênuos. O governo dos Estados Unidos fica com 2% do lucro. O grosso do lucro fica com a Apple,
Quem lucra com a globalização não é Estados Unidos, não é Alemanha, não é Japão, não. Quem lucra são os donos das empresas. É claro que eles têm que pagar imposto no país de origem. Agora veja só que coisa, tá? Se você pegar o governo da Coreia, ele fica com mais dinheiro que o governo americano. De um Apple, por exemplo, feito na Coreia do Sul. Tá? Então, a mão de obra, veja só, tá? Você está gerando emprego, por exemplo, a mão de obra chinesa é barata. Sim, e a mão de obra tecnológica? Ela compõe 3% do custo. Parece pouco, mas num produto eletrônico de bilhões, está gerando emprego, está gerando imposto, está gerando desenvolvimento econômico. Tá certo? Aí quando a parte da China, que normalmente é só a montagem, claro, a mão de obra chinesa é menor o custo, mas veja só, se você prestar atenção, você está gerando emprego na China, salário na China, ok? Num número que chega a ser, se você pegar a mão de obra, ela é maior do que o que cai na mão do governo americano. Uma parte da Apple é feita na União Europeia, tá ok? Então o que acontece? Olha só, 1/5 do preço é matéria-prima. Matéria-prima normalmente vem de país pobre. Ele está sendo vendido, né? Então imagine, está produzido lá por uma empresa qualquer, Vale ou Arcelor, não interessa, tá? Ele está gerando emprego, está gerando salário. Então, o dinamismo econômico é uma coisa que tem que ser analisada. Vamos à pergunta. Então, quando ele pergunta, os componentes do preço da Apple representam centralização das unidades, ao contrário, tem no mundo inteiro, Coreia, China, Japão, uma parte está nos Estados Unidos também, né? Tá? União Europeia. Ou seja, absolutamente descentralizado. Há uma desproporcional diferença entre demanda e oferta do produto? Não é o que está sendo mostrado aqui, que está sendo custo e não oferta e procura. Domínio do modelo clássico da divisão internacional do trabalho. Mentira! Modelo clássico, divisão internacional do trabalho clássico é assim. Estados Unidos produz o iPhone. Ele compra a matéria-prima, o iPhone era produzido lá. Não é o que está acontecendo. Olha só que interessante o mundo neoliberal. A China exporta iPhone. Amores, nós somos reféns das máscaras chinesas. Olha que bacana. Bacana para eles, né? Eles decidem quem vai ter ou quem não vai ter, porque não é obrigado a vender. Não é mesmo? Tá? O domínio do modelo falso, né? Tá? E o padrão então o modelo clássico é indústria no país rico, matéria-prima no país pobre. Falso. Eu pulei a letra B. A introdução dos métodos fordistas na fabricação. Fordismo é até a década de 60, 70 no máximo. Isso daqui é o padrão toyotista de produção, o pós-fordismo, tá? O padrão atual da distribuição territorial é a única possível, claro, né? Ele está te mostrando como que é distribuído. Tá beleza? Aí ele coloca aqui, olha o número 2, tá? Olha o número 2 aqui. Ele vai botar, pronto. Olha aqui, cada bolinha é um container. Quanto maior a bolinha, mais containers. Combinado? Cadê o maior número de containers? Na China. Alguém consegue entender o porquê isso? Mais container na China do que nos Estados Unidos? Claro, porque o que o americano produz, tá? É consumido, o que o americano consome é produzido na China. Olha só, amores, se liga a televisão, Donald Trump fala mal da China, mas ele não rompe relações com a China. Porque hoje Estados Unidos é refém da China. China é refém dos Estados Unidos também. Estados Unidos é o maior consumidor de produtos chineses. Pode esquecer isso não. Tá bom? Então, de qualquer maneira, a globalização ela tem todas essas particularidades. Um virou refém do outro, o outro refém do um. Tá? Ela não é apenas de um lado. De qualquer maneira, os grandes empresários são os grandes beneficiados. Aí ele pergunta, ok? Vamos lá ver a pergunta. Tá?
Os containers são caixas metálicas que transportam mercadoria. Todo mundo já viu um. O fluxo de containers dos portos mais movimentados do mundo, observado no mapa, é explicado por uma tendência da economia mundial. Por que será? É a ampliação da rede de telecomunicações? Comunicação significa, transporte de informações, transporte de dados, não de mercadoria. Container transporta mercadoria física. Então, redução do comércio, ao contrário, tá? Se você aumenta o comércio do iPhone, você está aumentando o comércio das matérias-primas para produzir o iPhone. Concentração do consumo de mercadoria. Mentira, tá? Veja, a globalização está desconcentrando tudo. Terceirização da produção de bens industriais, evidentemente. Ele não está mais fixo em meia dúzia de cidades dos países ricos. Está indo para o país emergente. Resposta, letra D, de dado. Olha as duas do Enem agora, página 638, tá? A questão 1, ele está falando assim, imagina um cara que está vendendo refrigerante num estádio enquanto está tendo um show, um jogo, né? A cada dia que passa a produção é mais robotizada, é mais modernizada, é mais eficiente, né? É mais globalizada. Mas ele continua vendendo na mão, ou seja, o método de distribuição continua primitivo. Quer dizer, a globalização, ela tem esse caráter, não é mesmo? Tá? É extremamente heterogêneo. Tá bom? Então a pergunta é, os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível transformações pela... Então vamos ver... Deixa eu colocar um tamanho melhor aqui pra gente. Isso, aqui tá ótimo. Já que ficou menor. Olha só. Então, quando a gente vê o tema do texto, tá? Ele é possível de ser explicado pela crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Amores, a crise bancária dificultaria a modernização das empresas falada no texto. E o fortalecimento do capital industrial, veja, ele está sendo substituído pelo capital financeiro. Hoje o capital financeiro é mais importante que o industrial, ok? A indústria depende de bancos para financiar. Todo mundo compra a prazo, todo mundo paga com cartão de crédito, tudo isso é banco. Todo mundo que eu falo, a maioria das pessoas, né? Então a inovação toyotista, sim, está falando de inovação toyotista. E a regularização do trabalho formal, não é uma coisa que está acontecendo, evidentemente, né? Aquele vendedor de refrigerante é um informal lá no estádio. O impacto da tecnologia e as modificações à estrutura produtiva. É o que ele está dizendo aqui no texto, tá? O gabarito é C. Emergência da globalização, ok, e expansão do setor secundário. De novo, secundário é a indústria. Ele está sendo sobrepujado pelo setor de serviços, pelo setor tecnológico, ok? Os países mais ricos do planeta hoje são pós-industriais. Lembra aquele gráfico da Apple lá? Boa parte do dinheiro, daqueles 58% que ficam na Apple, é a tecnologia. Combinado? Diminuição no tempo de trabalho e necessidade de diploma superior. Nem perca seu tempo com isso para o vendedor de refrigerante no estádio. Gabarito letra C. A pergunta 2, tá? Do Enem Libras, ele está falando que o termo globalização ele é associado ao quê? À difusão, tá? De novas tecnologias nas áreas de comunicação e de transportes, basicamente, tá? E o sistema financeiro sabe usar como ninguém isso. Você pode comprar ações da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá bom? Aí vem a pergunta. No mundo atual, as novas tecnologias abordadas no texto proporcionam ou proporcionaram a garantia do acesso digital. Ora, todo mundo sabe que não. As pessoas mais pobres estão excluídas do processo. É o lado tenebroso da globalização, né? A exclusão não resolvida. Não, a globalização não é culpada pela exclusão. Por favor. Em muitos casos ela chegou a diminuir. A exclusão já existia. Mas a globalização é culpada, sim, por não resolver esse problema diante do enriquecimento tão grande de alguns, ok? Tá?
As tecnologias da globalização permitiram a substituição dos meios de comunicação formais? Substituição não, surgiram apenas outros, substituir é demais. Houve a padronização da cultura dos povos? Não, um passou a influenciar no outro, mas as culturas se mantêm e movimentos endógenos fechados têm se fortalecido na globalização. Tá? Vejam que coisa interessante, Donald Trump é um neoliberal, mas ele é um anti-globalização, justamente por conta desse fato aqui. Ele entende que a globalização não é tão positiva aos Estados Unidos quanto as pessoas dizem e que ela, além de tudo, ela é um dos culpados pela morte de culturas. Ele não quer que aconteça com o seu povo. Letra D, transparência dos fatos transmitidos, isso ainda não existe. A gente imaginava no início, a televisão mente e a internet não. Hoje nós estamos descobrindo que é mais fácil mentir pela internet do que pela TV. Agora a globalização, será que ela trouxe a velocidade de propagação de notícias? Aí sim, qualquer um que tenha um mínimo de dinheiro, porque hoje o celular é baratinho e você paga em 12 vezes. Qualquer um que tenha um mínimo de dinheiro para ter o seu pacotinho de dados, sabe tudo em tempo real. Gabarito letra E. Então, tá aí. Até as dúvidas.